Olá pessoal, bom dia, pastor Darley Frois, trazendo alegria para o seu coração e abençoando a sua vida, a sua família. Hoje nós temos aqui uma das palavras mais empolgantes, na minha opinião, o momento exato em que o profeta Samuel vai para ungir a Davi. E esta é uma história incrível, porque nós vemos que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Nós sabemos que este é e tem sido um problema grave. As pessoas são medidas por aquilo que elas aparentam ser e por aquilo que elas aparentam ter. Então nós temos aqui uma palavra muito especial para mostrar para vocês que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, ele não faz acepção de pessoas. Para ele não importa se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você é baixo, se você é moreno, se você é branco ou até se você é ruivo, porque a história que temos aqui para mostrar para vocês fala de um jovem ruivo que era desprezado até mesmo entre a sua família, mas Deus tinha um plano muito especial na vida dele e fez dele o maior rei que Israel já teve, o maior rei de todos os tempos. Davi, o salmista, um homem que compôs muitos salmos. E é verdade que, antes de Deus agir através de nós, as pessoas, quando nos veem, elas não dão valor, elas não veem potencial. Mas é assim que Deus quer, que a gente seja deste jeito, que as pessoas, ao nos verem, elas não consigam ver algo que possa atraí-las. Porque a partir do momento em que Deus age através de nós, aí sim é que as pessoas vão entender que não somos nós, mas é a presença de Deus nas nossas vidas. Vamos ler a palavra e a gente vai dar prosseguimento. Versículo de número 12, versículo de número 13, do capítulo de número 16, do primeiro livro do profeta Samuel. Lembrando que o livro do profeta Samuel são dois. Primeiro livro do profeta Samuel e segundo livro do profeta Samuel. Nós estamos no capítulo 16 do primeiro livro e eu vou ler agora o capítulo 16, verso 12 e 13. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Samuel, levanta-te e unge-o, porque este mesmo o é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi-se arramar o seu lugar. Para entendermos esta mensagem e para compreendermos por que Deus tomou esta decisão de ungir a Davi, já que Saul era ainda novo e cheio de garra, cheio de forças, porque o Senhor preferiu ungir um outro rei e não deixar o rei Saul como rei sobre todo Israel. Para que a gente possa entender isto aqui, é necessário nós voltarmos no tempo para entendermos todo o contexto da história do povo de Israel. Nós sabemos que assim que o povo de Israel entrou na terra prometida, imediatamente eles perceberam que todas as nações tinham reis, todas elas. E os reis das nações saíam à peleja, eles iam para a guerra. E quando eles iam para a guerra, a vantagem dessa nação era muito superior a outras nações que não tinham reis. Porque o rei, ele inspirava as outras pessoas. Muitas guerras foram vencidas porque as pessoas acharam forças no seu rei. Existe até frases conhecidas por aí pela nossa nação e pelo nosso rei. Então isso dava força. E a nação de Israel, não é que ela não tinha um rei. Ela não tinha um rei humano,
mas o Senhor era o rei deles. Mas nós sempre tivemos esse tipo de dificuldades, de crer no sobrenatural, de crer no espiritual, de acreditar no invisível. Para nós, o que nos serve é ser como Tomé às vezes. Se eu não ver, se eu não tocar, então eu não posso acreditar. Mas isto é um engano, é um erro. Devemos ter fé de que o Senhor é o nosso rei. Mas Israel não teve esse tipo de sentimento. A Bíblia diz que nessa época, quem dava direção ao povo, quem estava instruindo o povo espiritualmente, era o profeta Samuel. Vale aqui lembrar de que o profeta Samuel, ele era profeta, ele era sacerdote e ele era também juiz em Israel. Aliás, a nação de Israel foi governada durante muito tempo por juízes. E Samuel veio a ser o último juiz de Israel. Foi nessa época em que o povo de Israel pediu um rei. E então Samuel, que era o líder espiritual da nação e que estava ali sempre procurando fazer o melhor para abençoar a nação, ele chegou num momento muito triste perante Deus em oração e o Senhor disse, Samuel, por que você está triste assim desse jeito? Ele falou, não, Senhor, eu estou triste porque o povo de Israel não me querem mais como seu líder, eu tenho feito o melhor por eles. E o Senhor interrompeu e disse, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim, o seu rei, o seu Deus. Você ouviu deles, da liderança, queremos o rei, como as outras nações têm um rei. Não, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim, disse o Senhor. Agora faz o seguinte, vai e unge a Saul, filho de Quis, como rei sobre todo Israel. Talvez assim eles vão ficar confiantes, já que eles querem um rei. E eu acredito que em todo Israel ninguém é tão belo, ninguém é tão alto, ninguém é tão formoso. Ele é o rei perfeito para os olhos de Israel. A Bíblia diz que no dia da consagração, quando o rei Saul, que ainda não era rei, quando Saul se apresentou para ser ungido como rei, todo o povo de Israel vibrou por causa da altura da estatura dele, por causa da beleza dele. A Bíblia fala que quando Saul saiu no meio do povo, andando em direção de Samuel para receber o óleo da unção, o povo aplaudia, o povo vibrava, o povo se alegrava, o povo gritava, viva o rei Saul, viva o rei Saul, porque ele dos ombros para cima estava sobre todos os povos que tinha em Israel. Nenhuma das tribos de Israel, que eram 12, tinha produzido um homem tão formoso, tão belo, de uma estatura imensa. E Deus viu que ele seria o rei que agradaria à vista do seu povo. Naquele dia, o profeta Samuel ungiu a Saul como rei escolhido pelos homens. O povo se alegrou e ficou feliz. Agora Saul monta seu exército e estabelece então as suas leis, mas assim que Saul se encontra no poder, ele não entende a sua função. Ele começa a fazer tudo aquilo que ele quer sem consultar a Deus. Ele não veio a pedir conselhos mais a Samuel. Samuel foi desprezado. Tudo aquilo que Deus mandava ele fazer, ele não fazia. Houve uma ocasião em que o profeta Samuel recebeu uma mensagem. O Senhor disse a Samuel, vai e diga a Saul que destrua uma região completamente. Ele não deve poupar o gado, ele não deve poupar o ouro, a prata, tudo tem que ser queimado, tudo tem que ser destruído. Não deve sobrar nada, nada, absolutamente nada. Saul foi.
venceu a peleja, mas ele poupou o gado, poupou a vida do rei, poupou a vida de várias lideranças dessa nação, não destruiu o ouro, ele não destruiu a prata, ele não fez nada daquilo que Deus havia dito. Ele tomou uma decisão totalmente diferente daquilo que Deus havia dito. O Senhor havia dito, vai e faz deste jeito, pois ele foi e fez de outra maneira. Quando o profeta Samuel chegou e disse, Saul executou a ordem do Senhor, você fez aquilo que o Senhor havia dito? Ele falou, sim, fiz, eu fiz sim. Mas Samuel disse, por que eu ouço o barulho do mugido das vacas? Porque eu vejo o povo dizendo que o rei da nação ainda está vivo. Saul, você deveria obedecer a Deus. Era um teste. O Senhor queria saber se você seria obediente a Ele ou não. Mas mesmo assim, ele tendo sido reprovado esta vez, Deus deu uma outra chance, ele não obedeceu. O Senhor deu outra chance e ele não obedeceu. O Senhor ordenou outra vez e outra vez ele desobedeceu. A ponto do Senhor chegar a dizer a Samuel, eu não sei aonde eu estava com a cabeça na hora que eu coloquei a Saul como rei. Me arrependo de ter feito isso. Ele não me obedece. É como se o Senhor estivesse agindo ali como um pai, falando com Samuel, discutindo sobre seu filho que seria Saul, sem o Senhor entender o que passava na cabeça de Saul, porque ele estava fazendo aquilo que Deus não havia mandado. Essa palavra se aplica nas nossas vidas da seguinte maneira. Quantas vezes nós estamos diante de situações em que a gente vê as pessoas estão em posições privilegiadas, estão em posições de autoridade, as pessoas têm tudo na mão, como a gente diz, tem a faca, tem o queijo na mão e joga tudo fora, não obedece. Quantos pregadores Deus levantou, não obedeceram. Quantos cantores Deus levantou, não obedeceram. Quantos pastores Deus levantou, não obedeceram. E a gente não entende, porque essas pessoas estão numa posição tão privilegiada que outras pessoas, se tivessem lá, fariam tantas coisas grandiosas e a gente não compreende. Por que é que eles não fazem aquilo que Deus manda? E se eles querem tomar uma atitude, fazer alguma coisa voluntariamente, por que que não fazem o bem para o próximo? Por que que não fazem o bem para as pessoas que são carentes, necessitadas, enfim? Por causa da rebelião de Saul, porque ele não quis obedecer ao Senhor, porque ele fez tudo do jeito dele. Então o Senhor disse a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Pare de lamentar por ele e de fazer orações por ele, eu já o rejeitei, ele não me obedece. Agora toma o teu vaso de azeite e vem, enviarei você a Belém, a casa de Jessé, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Mas o profeta Samuel disse ao Senhor, Senhor, não acho que isto seja uma boa ideia, porque se eu for e Saul ficar sabendo, do jeito que ele já está desobedecendo ao Senhor, ele não vai ter dificuldades nenhuma de me matar, ele vai ficar sabendo disso. Mas o Senhor disse, não se preocupe com Saul, toma o teu vaso de azeite e vai a Belém. Assim fez Samuel, tomou o vaso de azeite e foi até Belém. Quando ele chegou em Belém, que os anciões e as autoridades do povo ficaram sabendo, o profeta Samuel está aqui, o povo temeu, o povo tremeu, as autoridades vieram tremendo, porque em Belém eles conheciam a reputação de Samuel, de que ele jamais iria a algum lugar se não fosse por direção divina. E tudo que Samuel dizia, Deus fazia acontecer, porque Deus estava com ele. A Bíblia Sagrada revela que quando o profeta Samuel chegou,
Ele ofereceu o sacrifício. As autoridades perguntaram: é de paz a tua vinda? Ele disse: sim, eu vim sacrificar ao Senhor. Logo após o sacrifício, ele chama Jessé e disse: Jessé, você pode me hospedar em sua casa? Pois tenho algo a dizer. Jessé leva ele para sua casa e lá Samuel declara a Jessé e diz: Jessé, na tua família, entre teus filhos, Deus escolheu um rei para substituir a Saul. Naquele momento, quando isso aconteceu, Samuel dizendo essas palavras, o coração de Jessé desfaleceu. Dentre meus filhos, um rei para substituir a Saul? Mas Samuel disse: sim, chama todos os teus filhos, porque eu quero conhecê-los, porque Deus disse que vai me apresentar aquele que é ungido por ele, separado por ele, e que Deus disse que é segundo o seu coração. Tanto é que existe uma passagem da Bíblia onde o próprio Senhor diz assim: achei a Davi, um varão temente a mim, que executará toda a minha vontade. Ele é segundo o meu coração. Pois Davi é conhecido como um jovem segundo o coração de Deus. Isto é, ele estava alinhado às vontades do Senhor. O Senhor viu que Davi, tudo que Deus dissesse, ele faria. Se o Senhor dissesse, vai à peleja, ele iria à peleja. Se Deus dissesse, não toma do despojo, ele não tomaria do despojo. Se Deus dissesse, elimina tudo, ele eliminava tudo. Se Deus dissesse, passem 30 dias, 45 dias separados para vocês fazerem as guerras do Senhor, eles ficavam separados e faziam as guerras do Senhor. Davi vivia atentamente as ordenanças do Senhor, com o ouvido pronto para ouvir e um coração pronto para obedecer. Assim Davi se tornou segundo o coração de Deus. Quando o profeta Samuel chama os filhos de Jessé, ele vem trazendo do mais velho ao mais moço. Eliabe o primeiro, Abinadab o segundo, Samar o terceiro. Esses três são colocados na frente dos demais, porque Samuel e também Jessé acreditava que entre aqueles três é que estava o verdadeiro rei que Deus havia escolhido. Quando chamaram Eliabe, o mais alto, o mais forte, o mais belo, o mais preparado, o mais capacitado, o mais inteligente, o perfeito perante os olhos dos homens. Quando ele entrou perante Samuel, as Escrituras dizem que Samuel disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus interrompeu a Samuel e disse: Samuel, não atentes para a aparência desse homem, porque eu o rejeitei. Eu não vejo como ver o homem, eu vejo o coração. Naquele momento, Samuel é obrigado a dizer a Jessé: não é esse. Vem o segundo. E o Senhor diz: não é esse. Vem o terceiro. E o Senhor diz: tampouco é este. Assim passaram todos os jovens, filhos de Jessé, e nenhum deles foi escolhido como o rei. Então, nesse momento, o profeta Samuel disse: Jessé, deve estar havendo algum equívoco aqui. Estes são todos os teus filhos? Porque o Senhor falou para mim claramente que o rei que ele escolheu está aqui entre os teus filhos. Acabaram-se os jovens? Aí o profeta Samuel ouve Jessé dizer: não acabaram os jovens. Ainda falta o caçula, ainda falta o menor. Por que você não chamou? Então disse Samuel. Jessé responde: eu acreditei que ele, o menor daqui da minha casa, o de menos aparência, até ruivo ele é. Não sei se é ele não. Manda chamar. Mandaram chamar o jovem. E era ruivo, de um semblante alegre,
quando ele entra na casa, quando o profeta Samuel olha ele, o próprio Senhor, Deus de Israel, disse a Samuel: levanta-te, Samuel, porque é este o jovem que eu escolhi para ser o rei, segundo o meu coração. Este será o rei sobre todo o Israel. Agora imagine a cena. Davi, rejeitado pelo seu pai, Davi, rejeitado pelos seus irmãos, Davi que nem foi chamado para a reunião, para a consagração, porque ninguém acreditava que ele seria alguma coisa, no pasto, sozinho, com as ovelhas, aparentemente esquecido pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. O que Davi não sabia é que os olhos do Deus eterno estavam sobre ele e estava prescrutando o interior de Davi e achou obediência, comprometimento com a palavra e que seria um rei segundo o coração de Deus. O Senhor ordenou que Samuel o ungisse no meio dos seus irmãos. E parece que eu vejo a cena, o azeite quente, ungido, que representava a unção de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, agora derramando sobre a cabeça de Davi e o povo que estava presente, mais de 7 irmãos, fora as irmãs, mais o profeta Samuel, todos admirados porque viam. Ele era ruivo, ele era diferente para a sociedade, talvez, na época em Belém. Eu penso aqui comigo, Davi, o filho de Jessé, correndo nas ruas de Belém, no mercado, passando na feira, e tem muita gente que não sabe. Davi era um vendedor de queijo. Davi fazia entrega de queijos, Davi fazia entrega de pães, Davi fazia entregas de leite, Davi talvez percorria a cidade de Belém, a aldeia de Belém, talvez todos ali conheciam a Davi, porque ele era o entregador de Jessé. Na ocasião em que houve batalha contra Israel e os filisteus, que aquele gigante, o Golias, enfrentou e desafiou o exército do Deus vivo, a Bíblia diz que mais uma vez Jessé chama seu filho e o envia para que ele fosse à guerra e vendesse o queijo, o pão e o leite. Foi nessa ocasião, nesse episódio, foi que Davi viu o gigante afrontando o exército do Deus vivo e o desafiou e o matou, conforme 1 Samuel capítulo 17. Então, gente, o que nós não temos visto nesses dias? Pessoas simples, humildes, que estão em determinados lugares, não estão nem esperando, e do nada Deus se manifesta ali e os transforma em lideranças, homens de autoridade, mulheres de autoridade. Deus não vê como vê um homem, Deus não vê como os homens veem. O homem olha o exterior, se você tem casa, se você tem carro, se você tem beleza, se você fala bem. O homem procura estas coisas, mas Deus procura o coração. E vai continuar sendo assim. Nós ainda vamos ver muitas vezes, do nada, aparecer pessoas que ninguém dava nada, que ninguém valorizava. É um vendedor de picolé, é um vendedor de coxinha,
é um vendedor de pamonha, é um vendedor de água no sinaleiro, é um jovem que faz uma live ali no cantinho e chega alguém e Deus exalta. É Deus que faz estas coisas. Ele pega os que não são para aniquilar os que são. Ele levanta o pobre do pó, ele pega o que está caído, ele pega aquilo que a sociedade não quer e mostra que no momento, numa live, num vídeo, ele transforma, ele muda, ele abençoa a vida da pessoa. Então, não tenha dúvidas, Deus está olhando para você e qualquer dia desse é seu nome que vai aparecer. É você que será chamado e Deus vai te exaltar para a glória do nome dele. Agora, quando ele te chamar, quando ele te exaltar, lembre-se, obedeça ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, porque certamente o Senhor será contigo até o último dia da tua vida. E quando você partir daqui, Ele estará lá, de braços abertos, dizendo a você: bem-vindo, filho de meu Pai, fostes fiel, sobre o muito eu te colocarei. Deus te abençoe, não se esqueça, se inscreve no canal, compartilha, comente o que você achou e até breve. Deus abençoe!